Pronto, tá gravando. Deixa eu colocar aqui. Vendo a minha tela? Sim, professora. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguém que... Deus. Mais alguém que... Não. Pronto, porque eu escutei um barulho, eu achei que fosse mais alguém que quisesse entrar. Pronto, minha gente. Essa aula, né, olha, minha gente, se tiver mais alguém querendo entrar, aí colocar lá no grupo, aí vocês me avisam que eu interrompo a apresentação para aceitar a pessoa, certo? É certo. Pronto. Então, eu estava lendo um artigo bem interessante, publicado num caderno de... Ele é um caderno de... uma revista, né, que ela é intitulada como um caderno de saúde, do Instituto Oswaldo Cruz. E esse artigo está intitulado Viroses Emergentes e Reemergentes, que é de Hermann Stammer. E ele é muito interessante, porque ele traz uma perspectiva assim, diferenciada em torno da disseminação do vírus. Ele traz vários aspectos que a gente escuta muito no noticiário, na televisão, mas muitas vezes a gente não presta a devida atenção, né? Então, o que seriam viroses emergentes e reemergentes? Então, a gente tem, assim, as viroses que têm aquele pico, que elas emergem, mas que elas são controladas e, ao longo da história, não tem mais aquele surto, e a gente tem viroses que têm surtos de tempos em tempos, né? Que surtos significam o quê? Um aumento de ocorrência, um aumento populacional, né? De registros de ocorrência. Então, as viroses, atualmente, elas estão associadas a ações antrópicas, ou seja, elas são ações que são causadas pelo próprio ser humano, que faz com que essas viroses elas acabem se disseminando no ambiente. Então, quais seriam essas ações antrópicas? A gente tem as ações antrópicas de fragmentação, ou seja, quando eu tendo a desmatar uma área, e os animais que viviam naquela área têm um contato com o ser humano estreitado. Então, a partir daí, os animais eles passam a ter mais contato com os seres humanos e podem acabar transmitindo doenças que antes existiam apenas entre os animais e acabam a impactar o ser humano, né? Então, outras ações antrópicas também é a questão de lixo na rua, com acúmulos de água, né, que são reservatórios para a procriação do Aedes aegypti também. Então, ações provocadas pelo próprio ser humano que aumentam a incidência de viroses. As viroses, elas têm uma necessidade de vetores, ou seja, de vetor, que é de alguém que vai transmitir para alguém, né? Então, seja um mosquito que vai picar lá a pessoa, ou então é uma pessoa que vai passar para outra, sabe? Então, só que o que determina várias viroses, por exemplo, são viroses animais, mas elas não têm, assim, um registro dessas viroses serem transmissíveis para humanos. Mas quando é que uma virose que ocorre apenas em animais passa a impactar o ser humano? Quando esse vírus ele sofre uma mutação gênica que torna ele capaz de invadir células humanas. Então, essas mutações gênicas, elas podem ocorrer, por exemplo, em vírus que são envelopados, né, quando ele infecta de um organismo para outro, onde as proteínas do envelope, elas também são importantes para a característica de patogenicidade, ou seja, de transmissão desse vírus, e parte desse envelope é constituído por
proteínas da célula do hospedeiro, sabe? Então, ele está sempre se mutando, porque cada hospedeiro, ele vai apresentar proteínas de envelope diferente. Ou então, mutações aleatórias mesmo no DNA, a partir do momento que esse vírus, ele passa a se replicar dentro da célula hospedeira. Vocês estão me entendendo? Sim, professora. Pronto. É porque esse artigo, ele é um artigo, assim, bem a nível, assim, de faculdade, mas eu achei interessante trazer ele numa linguagem acessível para vocês, sabe? Então, assim, a gente tem porque é um conteúdo diferenciado, né, do que a gente vê no livro didático. Então, a gente tem, por exemplo, um exemplo aqui de virose emergente, como é a AIDS, né, que hoje em dia se tem um tratamento e, por mais que a incidência seja alta, mas está um pouco controlado, e a gente tem a dengue, que é uma reemergente, que de tempos em tempos a gente tem os surtos, né? A questão da AIDS, assim, né? Há quem diga, assim, que ela está controlada, só que é uma coisa assim, né? Que a AIDS é um tabu, quem tem não vai dizer que tem, sabe? Por exemplo, aqui no posto de saúde de onde eu moro, as enfermeiras dizem que tem muita incidência aqui no meu bairro para AIDS e tal, só que a gente não sabe quem é, porque a pessoa não vai dizer que tem, sabe? Embora que vá lá buscar o coquetel, os medicamentos no posto de saúde para se tratar, porque é uma coisa assim que ninguém gosta de dizer que tem, sabe? Aí tem essa questão do tabu também em torno da doença. Então, assim, como foi que se originam, como é que se originam as viroses? Então, segundo esse cientista, que é o Morse, em 1993, pode surgir as viroses de contágio, não, um surto, a partir de um vírus desconhecido, que ele evolui e cria uma nova variante viral. Ou seja, foi que nem o exemplo que eu dei anteriormente. Eu tenho um vírus que ele é desconhecido, né? Ninguém sabe que ele existe. Uma pessoa manifesta os sintomas, né? E a partir disso, esse vírus ele passa a se disseminar, né? Então, esse vírus desconhecido, ele pode se originar a partir de um vírus que já existe, sabe? Eu posso ter uma mutação de um vírus, ele vai se modificar geneticamente de uma forma que ele não vai ter mais, não vai ser mais parecido com aquele que o originou geneticamente. Então, eu tenho uma nova variante viral a partir de um vírus, né, que já existia. Então, essa é uma forma de surgimento de uma virose. Outra coisa é a introdução. A gente tem aqui introdução no hospedeiro de um vírus existente em outra espécie, transposição de barreira, que é, por exemplo, aquele vírus, por exemplo, da febre amarela, né? Que da febre amarela, ele só infectava macacos, né? Mas esse vírus, ele sofreu mutações que transpôs a barreira de espécie e teve um surto muito grande porque ele passou a infectar humanos. Aí o pessoal ficou até, numa época, eu me lembro, ficaram até exterminando os macacos, até matando, as pessoas tinham raiva do macaco, porque ele transmitia, mas o macaco ele não transmite a febre amarela para o humano. Quem transmite a febre amarela é justamente o mosquito que pica o macaco infectado e pica o humano, sabe? Então, o que tem que ser controlado é o mosquito, não o macaco, sabe? Como ser humano, ele também é uma vítima. Como, por exemplo, se um humano está com febre amarela, aí eu vou sair matando todas as pessoas que estão com febre amarela. Vê? É a mesma coisa de sair matando todos os macacos. Porque do mesmo jeito que um mosquito pode picar um macaco e transmitir a febre amarela para outra pessoa, o mosquito ele pode picar o ser humano e transmitir a febre para outra pessoa. Porque não mata o humano e mata o macaco. Esse povo é meio sem noção. Mas, enfim, né? Outra questão também é a disseminação de determinado vírus a partir de uma pequena população humana ou animal. Ou seja, eu tenho lá aquela populaçãozinha, como, por exemplo, eu tenho uma população que aquele vírus surgiu ali, né? Naquela população, ou a partir do motivo 1 ou 2 de morte, só que ou ele foi introduzido de alguma outra população, a gente vai ver as formas do que o vírus pode ser introduzido,
e a partir daí eles passam a infectar, né, outras pessoas, outras populações humanas, ou até mesmo de humano para animal, de animal para humano. Então, aqui, o fato, né, da gente poder se deslocar por poucas horas de um continente para outro, através, por exemplo, do voo, né, lá dos voos através de aviões, né? Então, isso provocou mais ainda que as epidemias, né, as infecções, o contágio viral, ele se espalhe mais rapidamente para outras partes do mundo, né? Por isso que, devido ao coronavírus, em alguns países os aeroportos ainda não estão funcionando totalmente, né? Porque é um meio de contágio, né? Que você pode, em horas, pode estar lá tendo surto na Europa, vem alguém da Europa para cá, em poucas horas, aí o surto começa aqui, sabe? Papum, acabou-se. Então, um exemplo dessa questão do transporte, a gente tem o vírus Ebola, que teve um surto lá em 1900 teve um surto com 88% das pessoas que pegaram, né, os 600 envolvidos, a maioria morreu, né? Teve 88% de mortos, né? E a gente tem também no Zaire, né, nesse país, e teve um surto em 1976, né, com 77% de mortos. Então, todos esses surtos de ebola foram no Zaire, e começou com macacos infectados. Então, o pessoal lá estava fazendo pesquisa no laboratório, e o tecido desses animais, a manipulação do tecido desses animais pelos cientistas, infectaram os cientistas, que acabaram infectando outras pessoas. E foi justamente esse transporte feito através de avião. Aí a gente tem aqui, por exemplo, essa questão do ebola começou em Uganda, foram macacos de Uganda que foram transferir, teve também um surto que foi de Uganda para a Alemanha, da África para a Europa também. Quando a gente rastreia, né, de onde começa o surto e de onde termina. Então, também teve um registro da África, de filovírus para a Alemanha, né? E também teve muitas pessoas que foram mortas. Deixa eu colocar aqui o apontador. Pronto, laser. Então, os portos brasileiros, eles também, assim, estão relacionados à febre amarela, sabe? Então, assim, a febre amarela, que eu falei, né, que os macacos adoecem, o mosquito pica e pode transmitir também de humano para humano, e a gente tem dois mosquitos, a gente tem o Aedes aegypti, e a gente tem o Haemophilus ou Sabetes, que também transmitem, e a gente tem aqui o ciclo silvestre, que é do macaco, o mosquito pica o macaco, e o ser humano é picado pelo mosquito e transmite, ou a gente tem aqui o ciclo urbano, que é quando esse mosquito ele já está infectado e ele passa de humano para humano, sabe? Então, assim, quem pica são as fêmeas, porque as fêmeas elas precisam do sangue para nutrir os ovos dela, quando elas já passaram pelo período de acasalamento. Então, um meio também, né, de que pode receber epidemias ou viroses assim provenientes de outros países é os portos. Aqui a gente tem vários portos no Brasil. Aqui em Pernambuco a gente tem o porto de Recife, o porto de Suape, aqui que recebem os navios com mercadorias, ou seja, com animais, com mercadorias, com pessoas que vêm de outros locais do mundo. Então, isso aqui também, esses portos também são um meio de que podem vir, um meio de entrada, né, de viroses para o país. Tem alguém querendo entrar? Deixa eu interromper aqui. Não, professora. Não tem não, né?
Sim, não, né? Pronto. Foi a professora que eu apertei o botãozinho da mão que eu quero fazer a pergunta. Posso? Pode sim. Pode sim fazer a pergunta. Por que as grávidas. Por que as grávidas não podem ser vacinadas contra a prevenção da febre amarela? Então, é porque assim, a, a febre, assim, porque a gente tem assim, os efeitos colaterais, né, provenientes das vacinas, né, de alguns medicamentos também, né, de algumas vacinas. Então, quando se vê que esses efeitos colaterais elas vão ter algum impacto negativo no desenvolvimento do feto ou até causar o aborto, né, então não é indicado. Aí por isso que existem alguns medicamentos e também por isso a importância, né, do pré-natal, né, que deve ser feito para a pessoa ter uma orientação, principalmente nos dias de hoje, né, que a gente tem tanta virose, tantas formas de você adquirir a gente ainda não sabe assim qual é o impacto do Covid, né, nas grávidas, né? A gente sabe que o Zika ele tem uma relação com a microcefalia, né? Mas a gente não sabe nada do coronavírus ainda. Então, por isso que é importante, assim, a pessoa que está grávida, se resguardar mais e ter um acompanhamento, já que existem alguns tipos de medicamentos e de vacinas que não vai ser possível durante esse período de desenvolvimento do feto. Respondi? Bem, entendi, professora. Obrigado. Nada, mocinha. Então, isso não é só com a de febre amarela, não. Existem também outros medicamentos e outras vacinas que também não são indicadas nesse período. Então, como eu já estava falando, a expansão agrícola, ou seja, eu derrubar áreas, aqui, ó, como nessa foto, eu derrubar áreas para fazer cultivo agrícola, então eu vou estar aqui, ó, aumentando a minha área para plantação agrícola, mas eu vou estar aqui restringindo uma população de animais a uma área menor do que eles estavam acostumados, fazendo com que esses animais eles acabem adentrando, né, essas áreas e tendo contato com os seres humanos, como por exemplo alguns surtos de vírus, como por exemplo o rotavírus, se não me engano, que é transmitido pela urina de alguns roedores, eles começaram a se disseminar na Coreia pelo contato de agricultores com o xixi dos ratos, sabe, dos roedores. Então, a questão da expansão agrícola também é um risco, e também a questão da urbanização, onde eu posso ter, por exemplo, várias áreas de mata arrodeadas por construções urbanas. Então, aqui eu tenho uma fauna, né, animais que ficam aqui restritos a essas manchas verdes, né, esses fragmentos de florestas, que podem até invadir o espaço humano, invadir entre aspas, né, porque foi o ser humano que desmatou a casa deles, mas eles podem até adentrar nesse espaço urbano até em busca de alimento, né? Já que essa área aqui de habitat para esses animais, ela fica bastante restrita e competitiva, né, para a sobrevivência, já que diminuiu a área e diminui também a área de busca por alimento. Então, aqui, ó, o que eu já tenho falado da questão da febre amarela, né, que se transmitida por macacos, então a gente tem aqui, ó, o Aedes albopictus e a Aedes aegypti. Qual a diferença desses mosquitos? Se eles transmitem zika, transmitem dengue, transmitem febre amarela, se eles transmitem a mesma coisa. Então, assim, a diferença desses mosquitos em relação à importância para a epidemiologia é a área que estuda essa questão dos surtos, né? De como se espalham as doenças, né, em populações. Então, não assim em relação à morfologia do mosquito, né, mas em relação ao hábito de um para outro, isso é importante, porque esse Aedes albopictus, ele prefere áreas
que são mais próximas a matas. Eles preferem áreas verdes, sabe? Ou seja, ele se desenvolveria melhor aqui, sabe? Então, ele é um mosquito que ele prefere uma área mais verdinha, uma área mais de mata. Enquanto que o Aedes aegypti, ele é praticamente uma barata, assim, ele onde colocar ele, ele fica, sabe? Então, ele, se você tiver aqui, ó, um foco que ele possa se reproduzir, é um pneu, uma tampinha de garrafa, qualquer canto aqui em área urbana, ele está lá, está valendo para ele. Então, ele tem uma adaptação boa para ambientes antrópicos, ambientes urbanos, enquanto que esse aqui prefere uma área mais verdinha. Aqui é só um exemplo do rato, o Apodemus agratius, que ele foi o xixi dele, né, que foi comprovado que transmite um filovírus que conseguiu, né, ser contido, mas que matou bastante gente na Coreia. Então, assim, existem alguns vírus também, né, que foram transmitidos, assim, pela urina desse roedor, mas a gente também tem vírus que podem ser transmitidos pela urina até do rato doméstico mesmo, quando ele está contaminado. Então, assim, não é só, assim, a leptospirose, que os xixi dos roedores, eles são capazes, né, do rato doméstico, né, que ele é capaz de transmitir, ele pode transmitir outras viroses também. Então, assim, para que a gente controle essa epidemia, né, essa questão do espalhamento do vírus, então a gente pode ter a vigilância, ou seja, que são o diagnóstico preciso, né, de uma pessoa que apresente os sintomas e determinar bem quais as áreas que estão tendo surtos. Pesquisa aplicada, que é justamente pesquisar as medidas para tratamento dessas pessoas e para conter, evitar que essa epidemia se espalhe. Prevenção e controle é quando eu começo a executar essas medidas para evitar que a epidemia piore, sabe? A questão de informar as pessoas, comerciais na televisão, campanhas na internet, pegar esses artigos científicos aqui, ó, que descobrir como é que o vírus é transmitido, quais os sintomas, e transformar isso numa linguagem acessível para a população e disseminar essa informação para que a população ela se proteja, sabe? E infraestrutura. Nessa infraestrutura, ela está relacionada com a melhoria de saneamento básico, porque grande parte, assim, uma parte boa das viroses, elas acabam que se espalham rapidamente por falta de saneamento básico, ou seja, falta de uma água boa, assim, encanada, né, de qualidade, as pessoas acabam ingerindo água contaminada, a questão do esgoto a céu aberto. Então, investir em infraestrutura, tanto na população, como para o desenvolvimento de laboratórios de alta segurança. Porque muitas vezes, muitas de nossas pesquisas, assim, quando você tem uma pessoa que tá apresentando sintomas, que pode ser, por exemplo, o primeiro caso de coronavírus. Como é que a gente sabe que é o primeiro caso de coronavírus? Então, a gente tem que pegar o material da primeira pessoa que manifestou os sintomas, encaminhar esse material para um laboratório de alta segurança para ser analisado, porque como é um material, assim, que pode, assim, a gente não sabe se transmite pelo sangue ou não, ou uma epidemia, ou uma doença ainda desconhecida, então ele tem que ser manipulado com o máximo de cuidado, e muitas vezes a gente não dispõe desses laboratórios aqui e acaba tendo que enviar as amostras para serem analisadas no exterior, sabe? Isso traz um custo grande financeiro e uma demora, né, no retorno quanto ao diagnóstico. E o investimento em equipes com infectologistas, que é uma especialização médica do pessoal que trabalha justamente tratando os sintomas das pessoas doentes e das pessoas que estão doentes com as viroses, e os epidemiologistas, que são os especialistas responsáveis por determinar quais os diferentes ambientes que essa virose ela pode se instalar e quais as formas de conter.
né, os surtos ou as endemias ou pandemias. Tá todo mundo entendendo? Sim. Professora, aí eu tenho uma pergunta. O que é o soro antiofídico? Então, soro antiofídico, ele é um soro produzido a partir do veneno de animais peçonhentos, sabe? Então, ele é produzido, é como se fosse o antídoto do veneno. Ele é o antídoto do veneno, na verdade. Ou seja, eu produzo uma substância capaz de combater o veneno que foi inoculado no organismo. Então, a gente tem soro antiofídico para escorpião, para cobra, que eu acho que é um dos mais conhecidos. Então, mas não é assim um soro antiofídico que serve para tudo, sabe? Ou seja, tem umas espécies de cobras, e como o soro ele é um medicamento muito voltado para muito especializado para aquele tipo de espécie, né? Então, eu tenho que saber qual foi a cobra que picou, qual a espécie, para que seja administrado o soro certo, né? E a pessoa seja curada. Por isso que é muito importante, assim, pessoal, quando é picado por escorpião, marcar bem a cor, né, do escorpião, ou até levar ele dentro de um vidrinho, para que o profissional de saúde ele possa ver qual foi o animal e a pessoa ter o tratamento com o soro certo. Entendi, professora. Obrigado. Nada, mocinho. Então, em relação às doenças que são transmitidas por vírus, né, as principais, né, que são ocorrentes na população humana. Então, a gente tem a herpes bucal, ou famoso, o pessoal chama de sapinho, né, que fica lá na boca, as bolhas, ou feridas, né, nos lábios. Então, assim, geralmente as pessoas não têm sintomas, né, ou quando aparece são sintomas, assim, mais de estresse, o estresse, disfunção hormonal ou exposição excessiva ao sol, que faz com que a imunidade da pessoa caia, haja uma queda de imunidade e apareça as bolinhas na boca, sabe? Então, por isso que uma das coisas, assim, que o pessoal que tem herpes, assim, precisa bastante, o pessoal faz bastante, é ficar tomando suplemento de vitamina C, ou então ficar tomando vitamina C com vitamina D, para evitar, né, a queda da imunidade e que apareça os sintomas, sabe, nos lábios. Existem também pomadas que podem tratar a herpes. Algumas pomadas, elas são vendidas na farmácia, elas são passadas pelo clínico geral ou pelo infectologista, né, que a pessoa fosse consultar. Geralmente as pessoas se consultam com um clínico geral, né, que não tem plano de saúde, já que uma consulta com uma especialidade além já começa a custar mais caro. Então, aqui é um exemplo de herpes bucal. E também a gente tem a herpes genital. Então, vejam que são variantes virais. Eu tenho a herpes simplex tipo 1, que é o da herpes bucal, e tem o herpes simplex tipo 2, que é o vírus que transmite a herpes genital. Então, assim, a principal forma de transmissão da herpes genital é do contato mesmo, sexual, com a secreção sexual, né? E esse contato com a secreção sexual, ele se dá, assim, pela questão, por falta de uso de camisinha mesmo, sabe? Então, o pessoal, assim, por exemplo, acha que sexo oral não transmite doença sexualmente transmissível, transmite sim, sabe? Por isso que eu peço que tem aquelas camisinhas de sabor, sabe? Já para estimular o uso, para as pessoas não terem contato sexual sem a camisinha. E os sintomas, né? A formação de ferimentos na base do pênis e na região externa da vagina. Esses ferimentos, eles liberam um líquido, né? E em estágio avançado, o uso de camisinha é pouco eficiente. Então, a pessoa realmente tem que buscar um tratamento. Então, como sintoma, a pessoa apresenta dor, coceira, ardor, dificuldade a urinar, ou seja, o local fica irritado. Então, aqui é só um exemplo de onde pode ocorrer aqui, ó, na região da vulva feminina e na região aqui do pênis masculino, né? Pênis no homem.
Outra doença viral, assim, bem conhecida é a hepatite A. Então, a gente tem a vacinação, né, para hepatite A, B e C. Eu não mencionei anteriormente, mas a medida profilática, ou seja, de prevenção para herpes bucal, é justamente você evitar compartilhar objetos, né, como, por exemplo, colher, copo, né, com pessoas, né, você ter esses objetos higienizados, né, se lava, não compartilhar sem lavar, né, e evitar também a questão do contato sexual sem preservativo, né, para herpes genital também, e evitar também o compartilhamento de roupa íntima e de toalha de banho, né, de roupas íntimas. Mas todas elas são também, existem medicamentos para pessoal que tem, né, para tratamento. Professora, com Ela, licença. hum, A gente pode perceber um aumento de algumas viroses de acordo com tipo, o clima, verão, inverno, alguma coisa assim? sim. Por exemplo, a gente tem uma incidência muito grande de surtos em algumas viroses em países tropicais, porque tem essa questão, assim, essa questão mais quente, sabe? Então, o clima, ele também pode favorecer a disseminação do vírus. A preferência também do vírus de se desenvolver lá na água quentinha, né? Como, por exemplo, a dengue mesmo. Se eu deixo lá no meu quintal e os recipientes e chovem e enche lá aquela tampinha ou aquela vasilha no meu quintal de água e ali vira local para oviposição do mosquito da dengue, num país tropical aquela água vai ficar lá parada. Se for num país mais gelado, né, numa fase mais gelada, então não vai ter água disponível para o mosquito da dengue ovipositar, porque ali vai congelar. Esses países que nevam, que são bem frios, sabe? Que a gente vê que fica gelo mesmo, assim, no chão, né? Então, o clima, ele influencia. Geralmente, os surtos, para alguns tipos de viroses, elas ocorrem mais em regiões tropicais, por causa da que a quintura favorece, né, o ciclo reprodutivo de alguns vetores, como, por exemplo, os mosquitos, que podem transmitir alguns tipos de vírus. Ou até o compartilhamento, até a questão humana mesmo, o contato mais humano. Por exemplo, no verão, aí as pessoas tendem a ir mais à praia, sabe? Aí muitas vezes a gente confia no pessoal que higieniza aquelas cadeiras, sabe? Daqueles bar que você senta. Aí você senta na cadeira de qualquer jeito, aí tem contato com quem sentou e estava molhado ali antes, sabe? Aí isso também influencia. Eu tive um médico que ele era bem paranoico com isso. Ele dizia que quando eu fosse para a praia, eu, pelo amor de Deus, colocasse uma toalha na cadeira antes de me sentar, em qualquer cadeira de bar, sabe? Porque geralmente esses médicos, eles estudam muito, eles ficam, assim, bem agoniados com essa questão, né, de você pegar um vírus ou algum tipo de doença de pele ou algum tipo de doença até genital mesmo, você ter contato assim com coisas de uso público, como por exemplo, banheiro público, né? Então, por aí vai. Respondido? Respondi. Agora só vai mais uma, calma. É, Hum. em relação aos vírus, bora botar as viroses e as doenças bacterianas. É, a gente poderia dizer que é essencial para que o ser humano ele consiga uma maior resistência e isso suporte a teoria da seleção natural. Então é necessário a gente pegar pelo menos vírus para aquele negócio. Bota a criança na areia para ela pegar em corpo. Então, a gente já tem essa questão a gente já acredita nessa questão do desenvolvimento de anticorpos, né? Quando você entra em contato com algum vírus, como, por exemplo, para hepatite A, B e C, a gente tem vacinas, sabe? Tem também recentemente, né, que foi implantado vacina para HIV, sabe? Aí foram ministradas em adolescentes. Então, assim, que é o vírus ou parte dele adormecido para que o corpo ele produza anticorpos e você não pegue,
novamente, se você ter contato a doença, você não pegue a doença, se você ter contato com aquele vírus. Então, é eficiente, sabe? Só que algumas pessoas têm um sistema imunológico mais resistente, não estou falando de vacina, eu estou falando do contato com o vírus mesmo, porque a vacina, ela passou por um processo químico, né, um processo laboratorial, e todos os testes foram feitos para que ela seja eficiente, né? A pessoa não adoeça, não é que você vai ser vacinado que você vai pegar o vírus da vacina, não. Você vai desenvolver anticorpos para se prevenir caso entre em contato com aquele vírus. Eu sou totalmente a favor da vacinação, né? Eu estou totalmente sem noção, o pessoal que é contra. Mas, enfim, só que existem pessoas que têm um sistema imunológico mais resistente e outras não, né? Então, assim, tem pessoas que podem entrar em contato com o vírus e ter todos os sintomas e o sistema imunológico conseguir dar conta, sabe? A pessoa ficar bem depois. Ou existem pessoas que já não conseguem. A pessoa realmente acaba sendo órgãos fundamentais sendo acometidos e a pessoa morre. É a questão do Covid. Por exemplo, eu tive Covid, né? Eu tenho até o exame de sangue já comprovando que eu tive, e eu só tive sintomas leves, sabe? Então, assim, mas já teve pessoas que teve Covid e já acometeu pulmão, acometeu áreas respiratórias que a pessoa chegou a vir a óbito, sabe? Então, depende muito do sistema imunológico da pessoa e depende muito do tipo de vírus, como, por exemplo, para AIDS mesmo, a gente não tem cura, sabe? Uma pessoa que adquiriu AIDS vai conviver com ela para o resto da vida. Vai receber lá o tratamento para ter os coquetéis e não vai conseguir, não vai ter como se curar. Respondido? Respondido, professora. Deusa. Então, depende muito, sabe? A gente tem que considerar o sistema imunológico da pessoa, porque cada pessoa reage de uma maneira, e a gente tem que considerar também o tipo de vírus e o que ele causa, sabe? Porque tem vírus que já têm os sintomas mais leves, que o próprio sistema imunológico dá conta, como, por exemplo, o vírus da gripe, que é o influenza, né? Então, vez ou outra você está gripado, né? Porque o vírus, ele se muta e você nunca pega o mesmo vírus da gripe, sabe? Porque ele está em constante mutação. E existe vacina, né, para o vírus da gripe, e ela geralmente é aplicada em idosos que já têm um sistema já fisiológico mais crítico, né, mais frágil, né? E mesmo assim, o seu sistema imunológico, na maioria das vezes, consegue dar conta da gripe, sabe? Então, tem vírus que o sistema imunológico dá conta e você, ao longo do tempo, vai combatendo os sintomas para não sofrer tanto. E tem vírus que realmente não tem cura, e tem pessoas que já têm um sistema imunológico mais frágil e acaba tendo órgãos vitais seriamente comprometidos. Então, é mais uma questão assim, de estudo de caso mesmo. Assim, cada caso é um caso, certo? Então, aqui, o vírus da hepatite A. Então, aqui esse vírus da hepatite, ele é mais assim, uma questão mais de saneamento básico mesmo, assim, gestão de água ou de alimentos contaminados com vírus. Então, a gente tem aqui um principal, acometimento do fígado, né? Ou seja, o alvo do vírus é o fígado. Tem também a questão do órgão-alvo do vírus, sabe? Então, assim, tem vírus que tem preferência, assim, que se instalam no fígado, que se instalam no pulmão, né? Então, tem essas questões, assim, preferenciais, sabe? Então, aqui o órgão-alvo é o fígado, então a pessoa desenvolve febre, icterícia, né, que são peles ou olhos amarelados, náusea e vômitos. Então, aqui um exemplo da hepatite, tem a vacinação, né, até para a criança, né, a vacina de hepatite A, B e C, né? Então, são variações aqui, ó, do vírus da hepatite. Então, a hepatite B e C, ela é transmitida pelo contato de sangue de pessoas contaminadas, ou o contato sexual, ou compartilhamento de seringas, ou transfusão de sangue. Então, por isso que a gente tem, assim, uma questão bem rigorosa em relação à transfusão de sangue, né? Não é assim que você doou o sangue e o sangue vai lá para o banco, não. Aquele sangue é analisado, é feito todos os testes para saber se você não tem alguma coisa, sabe? E se está tudo ok, para que uma pessoa receba aquele sangue totalmente sem nenhuma doença, sabe? Então, muita gente descobre que está doente quando vai doar sangue, inclusive. Né? A pessoa liga e diz assim, olha, não podemos colocar seu sangue no nosso banco porque você tem isso.
e a pessoa, tipo, oi, nem sabia que eu tinha isso. Isso acontece muito com o vírus da HIV. Sabe que muitas pessoas têm HIV e são assintomáticas. Assim, por anos e anos não desenvolvem sintomas. E quando vem desenvolver os sintomas, aí é porque já está com o vírus incubado no organismo durante muito tempo. Então, a hepatite C, que é a variante C, quando ela não tratada, pode evoluir para uma cirrose, ou seja, uma necrose do fígado, né? Então, os sintomas é o fígado inflamado, como eu falei, o fígado é o órgão, né, alvo. Aí, então, devido, né, ao mau funcionamento do fígado, a gente tem outros sintomas secundários, como, por exemplo, dores de cabeça, dor no corpo, peles e olhos amarelados, náusea, vômitos, tudo esses são sintomas decorrentes de uma inflamação no fígado, sabe? Eu tenho da onde parte tudo. Então, aqui é um exemplo de um fígado normal, um fígado com cirrose, né? E a questão do vômito, né? Devido ao acúmulo de bilirrubina, ou seja, uma enzima que é produzida num fígado, e ela é causada por transtorno do fígado e da vesícula biliar. Diz que é a coloração amarela. Então, a gente tem também o vírus da AIDS, né, que é da síndrome de imunodeficiência humana, o vírus que destrói as células de defesa, né, que entra em contato com eles. Então, ele pode ser transmitido através de sangue, de esperma, secreção vaginal, leite materno, né? Então, acredita-se que ele pode passar também pela placenta. Então, por isso que uma mulher aidética, quando ela está grávida, é importante que durante a gravidez ela faça o tratamento para que a criança ela possa nascer saudável. Muitas crianças, é muito triste isso, nasce com a AIDS e tem que conviver a doença ao longo da vida, simplesmente porque a mãe não se tratou durante a gravidez. Porque se tiver o tratamento durante a gravidez, por mais que a mãe ela seja portadora, o filho, ele nasce saudável, sabe? Então, os sintomas de febre, calafrios, dor muscular, ínguas no pescoço, ou seja, são sintomas caracterizados por uma inflamação mesmo no organismo, né? Então, são reações de defesa que algo está errado ali. Então, náusea, vômito, febre, calafrio, dor muscular, ínguas no pescoço, né? Que é geralmente ou nessa região aqui da axila, que é onde se localizam os linfonodos, é sintoma de que tem algo inflamado, né, no organismo. Então, aqui é só explicando que a AIDS, ela destrói, né, ela infecta as células de defesa, né, os linfócitos CD4, que são os linfócitos que alertam o organismo quando há alguma inflamação, ou seja, que causam a febre, né, que causam que defendem o organismo contra, ou seja, se eu estou com febre, é sintoma de que o meu organismo está se defendendo contra alguma coisa, sabe? Por isso a febre. Então, por isso que os médicos eles tentam descobrir o que é para você tomar um medicamento e ajudar mais ainda o seu corpo no combate desse invasor, sabe? Então, quando o problema da AIDS é que como ela destrói esses linfócitos que alertam o organismo quando há invasão dessas doenças estranhas, a pessoa acaba ficando com a imunidade abalada, fraca, e doenças oportunistas começam a acometer a pessoa, né? Podem acometer. Então, como, por exemplo, tuberculose, candidíase, câncer, pneumonia, ou seja, são doenças que surgem a partir do momento que a pessoa está com com baixa concentração desses linfócitos, uma baixa imunidade. Então, elas não morrem de AIDS em si, mas de doenças oportunistas que se aproveitam que a linha de defesa aí de lá não está funcionando. É como, por exemplo, eu tirar ou enfraquecer o meu goleiro, sabe, do gol lá, sabe? Então, quando eu não tenho lá o meu goleiro, ou eu estou com o meu goleiro lá enfraquecido, então vai entrar lá várias bolas, e lá no meu gol, lá na minha área, e várias doenças vão conseguir se manifestar de forma violenta, sabe? Então, eu já perdi um amigo
para a AIDS, e ele passou muito tempo lutando, mas acabou falecendo, né? Foi triste, mas a gente pensa que está bem longe, mas pessoas próximas a gente podem ter essa doença, né? E tá na sua, porque tem um tabu muito grande, né? Associado, ou tem e estão lutando para sobreviver. Então, isso aqui é só a questão, assim, da gente saber diferenciar o soro positivo do aidético, ou seja, a gente tem o soro positivo, que é a pessoa que tem, mas não manifestou nenhum sintoma, ou a pessoa que tem a AIDS, mas que já manifestaram alguns sintomas, como febre, calafrio, dor muscular. Então, são pessoas que já estão com a imunidade mais debilitadas. Mas toda pessoa que tem a AIDS, ela é soro positivo, mas ela pode não ser aidética ainda, ela não pode estar com o sistema imunológico ainda acometido. Aí aqui é só um exemplo o vírus do HIV, né, que transmite a AIDS, ele pode permanecer inativo por cerca de 10 anos no organismo, né? Ou seja, a pessoa está lá 10 anos e nem sabe que tem a AIDS, então por isso que é muito importante manter em dias, né, os exames, né? E ter relação sexual com camisinha, sabe? Uma coisa que eu acho interessante, que eu acho certo, é que quando as pessoas assim vão casar, sabe, fazer aqueles exames pré-nupciais, sabe? Então eu acho interessante, assim, se você tem um parceiro fixo e você deseja assim ter relação com essa pessoa, confia a ponto de ter uma relação sexual sem camisinha. Então, o ideal é que tanto um como o outro façam todos os exames para descartar todo e qualquer tipo de possibilidade da pessoa, por exemplo, ter o HIV e tá lá, a pessoa sem sintoma nenhum. Aí acaba transmitindo e nem sabe que transmitiu. Então, aqui, ó, só as estimativas, né, que são bem altas, aqui, ó, na América Latina, isso foi de 2003, viu? Tá bem alto, com certeza tá bem mais isso aqui, né? De 2003, ó, 1.600 pessoas na América Latina com AIDS, na África, ó, só na África aqui, subsaariana, que é essa parte basal, a gente tem 26.800 e 600 mil na África do Norte e Oriente Médio, veja, muita gente. Na Ásia do Sul, ó, 6.400, 1 milhão na Ásia Oriental e Pacífico, então a gente tem aqui, ó, nos números, para as pessoas que vivem com HIV e que fazem tratamento, né? Isso foi 2003, com certeza estão muito mais altos esses números. Com licença, professora. Sim. Essa transmissão também pode estar ligada a uma questão cultural, né? Porque, cultural, quando eu falo assim, porque tem nações que elas costumam valorizar na escola a educação sexual. Porque hoje em dia falar de sexo parece que é. Nossa, a gente chega a falar com vergonha, né? A gente sente que algumas pessoas falam com vergonha no Brasil. Não, não. Mas é algo natural. E pra gente combater certas doenças tem que ser debatidas. Tipo, e utilização de camisinha e tal. E a gente, naquele mapa, percebe isso, não é? Que alguns vírus são também ligados por questões culturais. Sim, sim. A gente vê aqui, por exemplo, nesse mapa aqui, ó, que as áreas, por exemplo, a África, né, que são áreas mais países assim que têm menos desenvolvimento, tendem a apresentar que não são desenvolvidos, tendem a apresentar mais números em relação a AIDS ou a outras endemias, sabe? Ou seja, elas são muito associadas à questão de países pobres mesmo, onde pessoas elas não têm acesso assim muita informação, acesso a saneamento básico, a questões básicas de saúde, sabe? E muitas vezes assim os números eles são até subestimados, porque essas áreas pobres elas que têm menos recursos de vários países elas são tão negligenciadas que a incidência da doença muitas vezes ela nem é registrada. Sabe? Porque a gente depende muito, os epidemiologistas eles dependem muito do registro de ocorrência que são feitos em hospitais e principalmente em postos de saúde, sabe, que fazem esse registro, né? Então, em muitas áreas pobres esse registro nem acontece, sabe? Então é uma coisa assim que leva a se pensar que muitos desses números eles podem estar até
abaixo da realidade, devido a essa falta de registro. Mas ela é bem menor do que era antigamente, né? Graças a Deus a gente já tem um investimento maior nessa questão de saúde, comparando com o que se tinha antigamente. Então, o sarampo, né? Ou seja, o vírus de sarampo, ele é transmitido, né, através da via oral respiratória, é contato de pessoa para pessoa, né? Através do ar mesmo, né? Igual assim a questão que o pessoal faz do coronavírus, a gente vai estocar ar, né? Porque a gente fala, mas na fala sai gotículas de saliva, sabe? E essa secreção ela pode transmitir, tá, determinados vírus. E também contato com objetos contaminados com vírus. Então, os sintomas são febre, tosse seca e aparecimento de manchas pelo corpo. Então, assim, o sistema imunológico, a gente tem a vacina para sarampo, né, para combate a sarampo, e também, quando a pessoa adquire o sarampo, o que são tratados são os sintomas de pele, né, os sintomas que irritam, e o sistema imunológico consegue dar conta, né, do sarampo. A catapora, que é a varicela zoster, ela também é transmitida pelas vias aéreas. Eu acho interessante que alguns países, assim, quando a pessoa está doente, a pessoa tem a consciência de que tem que usar uma máscara, né? Porque, assim, essa questão do coronavírus aqui, a gente começou a usar máscara agora por causa da pandemia, mas na Ásia, eu já via, assim, há muitos anos, que o pessoal ficava gripado, ele já tinha o costume de, tô gripado, vou sair de máscara, para não passar gripe para ninguém, sabe? E aqui, na cultura da gente se brincar, o povo aí espirra na sua cara. Eu acho que o pessoal aqui ainda usa máscara porque é obrigatório, sabe? Eu já vi muita gente, tipo, andando na rua sem máscara, aí chega no estabelecimento, que é obrigatório uso de máscara, e coloca para entrar. Exatamente, espirro na sua cara mesmo, no ônibus principalmente. Essa questão cultural, assim, é muito triste, infelizmente. Então, assim, ela é transmitida também, né, pelas vias oral e respiratória, contato de pessoa para pessoa, e contato com objetos contaminados com vírus. A gente tem lesões na pele, né, sintomas bem parecidos com o sarampo. Né? Só que o sarampo, ele já tende a acometer áreas maiores da pele, ou seja, já é mais grave em relação à catapora. A intensidade também que o sarampo, a catapora se manifesta, né, a intensidade dos sintomas também está relacionado ao sistema imunológico da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que pegam catapora e nem tem tantas lesões no corpo, mas tem gente que pega, que se pipoca todinho. Então, vai muito também do sistema imunológico da pessoa, se ele é mais forte ou se ele é mais fraquinho. Então, outra doença também transmitida por vírus é a raiva, né? Então, é transmitido pela saliva, do contato com a saliva, né, de animais que estão infectados. Então, os sintomas nos animais é de agressividade excessiva, encefalite, aumento de salivação, ou seja, tem dificuldades de engolir, né, até água, né? E no homem, insônia, dor de cabeça, convulsão, febre, espasmo, salivação. Então, assim, a gente também tem a vacina de combate à raiva, né? E essa agressividade excessiva, né, de animais, assim, que pode até de rua, infectados, de morder uma pessoa, e a pessoa contrai o vírus na raiva, não é porque o animal quer morder, porque a agressividade excessiva é um sinal de que o bichinho está doente, sabe? Ou seja, nem a gente fica de bom humor pouco quando a gente está doente, imagine um animal, sabe? E eu acho que já exige demais dos bichinhos, sabe? Então, por isso que a gente tem, né, a vacina do contato com a raiva, né? E também alguns morcegos fitófagos também podem transmitir a raiva. Né? Alguns morcegos que se alimentam de sangue, né, de animais, podem se infectar ou infectar humanos. Mas a ocorrência de morcegos fitófagos aqui é bem restrita. A maioria dos morcegos que a gente tem aqui no Brasil, eles são frugívoros mesmo, então nectarívoros. Eles preferem flores ou frutas, ainda bem. Então,
A poliomielite, ela foi erradicada do Brasil, ou seja, a gente tem a vacina, né, que são as Sabins e as Salkins. Ela não possui cura, mas ela foi erradicada porque todo mundo se vacina quando é criança, né, para a poliomielite. E ela é muito conhecida como um vírus da paralisia infantil, né, quando a pessoa atinge o sistema nervoso e isso com a destruição dos neurônios motores, ou seja, não é o neurônio centrais aqui do cérebro, mas os neurônios que faz a gente se locomover, né, que está relacionados a nossos movimentos voluntários, sabe, que é andar, mexer a mão, né, mexer o pé. Então, causa destruição desses neurônios e fazendo com que o portador ele fique com os membros paralisados, né? Então, a forma de transmissão é ingestão de água e alimentos contaminados com vírus e contato de pessoa para pessoa, também pode transmitir, né? Mas ela não tem cura, não. A pessoa convive, né, ao longo da vida, né, dependendo de como viver, mas a gente tem as vacinas que também, todas as crianças é obrigatório tomar, que previne a poliomielite, e por isso ela foi erradicada em 1989. Um exemplo. Aqui a vacina, as gotinhas, né, que espirraia. Tem uns que toma de boas, tem uns que saem chorando. Eu acho muito triste, sabe, quando eu vejo uma criança assim, recentemente assim, porque é tão fácil você levar o pirraia no posto de saúde e dar a vacina, não custa nada, pô, nem dinheiro você gasta para isso, né? Então, eu acho que é questão de demência mesmo, assim, da pessoa, falta de informação de uma criança, ela desenvolver uma paralisia infantil nos dias de hoje. Então, assim, questão do vírus da dengue, né, através de picada da fêmea do mosquito, como eu já expliquei, então pode ter essas duas variedades, onde essa daqui, ela prefere ambientes urbanos, sintomas de dores lombares, tontura, desmaio, febre, né, e tem também a forma de dengue hemorrágica, né, que é quando há um enfraquecimento, né, no sistema de coagulação sanguínea, fazendo com que a pessoa sangre, né, pequenos vasos, né, pode sangrar e até levando à hemorragia de órgãos internos. Então, aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo de dengue hemorrágica, onde eu tenho aqui o acometimento de vasos sanguíneos, manchas avermelhadas no corpo, falta de apetite, dor nas juntas, nos olhos, dor de cabeça. Né? Então, são sintomas de uma virose, né, comum, mas através de exame de sangue pode ser comprovado, né, se responde a dengue ou não. A gente tem a cachumba, né? Então, assim, o pessoal diz que raramente acomete, né, testículos, né? Que o pessoal diz que o pessoal tem cachumba, os homens que têm fica estéril, né? Mas isso é raro, né? Então, a forma de transmissão, né? Através também, né? Das gotículas, né? Quando você fala com o outro, você está liberando gotículas de saliva, né? E contatos com objetos contaminados com os vírus, né? E aumento das glândulas paródicas salivares, que são essas glândulas aqui. Eu já tive cachumba já, né, gente? Já amarrei aqui o paninho, né? Passou culturalmente amarra, né? Ô, professora, sim. É porque algumas pessoas falam que tem que amarrar o pano para não descer o caroço para sua garganta, um negócio assim. Eu nunca entendi essa parte. Não é questão de descer caroço, não. É porque, na verdade, como essa região aqui fica muito inchada, que a gente tem essa glândula aqui, ó, salivar, né, e parótida, que está muito inchada, então, esse amarramento do pano serve para também a pessoa ficar com mais conforto, sabe? Porque dói essa área aqui que está inchada, o órgão ele está inchado dentro. Então, se você deixar aqui livre, então o que você se mexer vai estar mexendo, sabe? Isso também causa um desconforto aqui. Então, a pessoa fica mais, quando você amarra o paninho, que você imobiliza, é a mesma coisa de eu ter aqui um osso fraturado e eu imobilizar, sabe, para evitar ficar mexendo, né? Só que aqui a gente evita ficar mexendo no osso para que haja cicatrização. E já aqui na glândula parótida é mais por questão de conforto mesmo, para você não ficar sacudindo um órgão que está inchado e ficar sentindo dor,
Deu para entender? Sim, professora, obrigada. Nada. Então, aqui a gente tem um aumento. Agora, algumas pessoas, assim, devido ao aumento dessa glândula parótida, elas têm, assim, algumas áreas, assim, da audição, né? Que a gente tem aqui as membranas timpânicas, que são membranas bem frágeis no ouvido. Então, as pessoas podem ter a audição prejudicada, sabe? Então, algumas pessoas têm a audição prejudicada aqui nas membranas timpânicas, né? E algumas pessoas, assim, tem alguns casos também de esterilidade, mas não é frequente, é raro. A gente tem também a rubéola, que é uma doença viral, transmitido também, né, pelo contato com as vias aéreas oral e respiratória e com objetos contaminados. A gente tem como principal sintoma mancha vermelha na pele. Aí aqui, ó, falando das mulheres grávidas que podem causar cegueira, surdez e retardo mental no feto, porque ele é capaz de atravessar a barreira placentária, sabe? Então, mais uma importância, né? Mas por isso que é importante fazer o pré-natal, sabe? Estar sendo acompanhado mês a mês direitinho durante a gestação, sabe? Para evitar até para a saúde da criança, sabe? Então, a gente tem aqui um exemplo, que a rubéola ela é crítica, né? Para que as mulheres não devem evitar contato com pessoas que têm sintomas, né, virais. E aqui é um exemplo, as manchas vermelhas, aqui, ó, aqui num bebezinho, também, aqui, ó, a gente tem esse bebezinho, foi acometido. Aí pode também causar, ó, cegueira, surdez, retardo mental, né? A gente tem o vírus da influenza, que é a gripe, né? Onde todo mundo já pegou, vai pegar uma vez na vida, né? Eu acho difícil, porque a pessoa nunca teve gripe. Então, contato, né, de via respiratória, objetos contaminados também, feito a rubéola. E a gente tem, os sintomas são febre, calafrio, dor de cabeça e muscular. E a gente tem a variação, né, da influenza, né, o vírus influenza H5N1. Então, a gente tem a gripe suína, né, que foi o H1N1, que o pessoal ficou tudo sem querer comer carne de porco, né? E tem também o vírus da influenza, que é o H5N1, né, que é o da gripe aviária. Esse aqui é mais crítico, viu, minha gente? Que esse aqui tem cura para ele, não. Assim, tipo, não tem cura e a única forma, assim, de profilaxia, assim, de evitar é sacrificar os animais que estão com esse vírus. Então, assim, ó, o contato direto de secreção com aves infectada pelos vírus, através do ar, água, alimento, roupas contaminadas, ou seja, ele é transmitido através de aves. Do mesmo jeito que a gente tem, né, a gripe lá suína, que o pessoal fica com medo de comer carne de porco, o pessoal esqueceu que existe também a gripe aviária, que é transmitido também através de secreção de aves. Eu acho que por isso que o pessoal que é vegetariano levanta a bandeira, né? Levanta a bandeira lá do consumo, né, de vegetais e de frutas e de não consumir animais também. Então, aqui a gente, não só a questão do sofrimento do animal. Então, aqui a gente tem, ó, como sintoma febre alta, dor muscular, dificuldades e problemas respiratórios. Essa não tem cura. Um exemplo, né, de medidas de profilaxia para evitar a gripe aviária, o pessoal aqui durante um surto, né? E o sacrifício das aves que estão com os sintomas, porque ela é capaz de infectar humanos também. E a gente tem o HPV, que é o papiloma vírus humano. Então, é transmitido através de secreção sexuais, né? E esse HPV, ele causa o quê? Ele causa o câncer do colo uterino e causa verrugas na pele e nos órgãos genitais. Não só para mulheres, para homens também, viu, minha gente? O homem não tem útero, mas aqui, ó, verrugas na pele e órgãos genitais, tá? Então, assim, muitas vezes são lesões que, se não tratadas, podem originar um câncer de colo de útero. Mas isso não quer dizer, minha gente, que todo câncer de colo de útero é que a pessoa teve HPV, não, viu? Pelo amor de Deus. Então, aqui é só um exemplo aqui no homem e na mulher aqui, ó, na parte da vulva da mulher. Essa imagem é bem forte, senhor. E aqui um exemplo de quando faz aquele exame para você ver o colo do útero da mulher, né? Do Papa Nicolau, aí eles veem aqui essa secreção na parede do colo uterino. Basicamente isso, então, para evitar o HPV. Então, o uso da camisinha e
mulheres, frequentemente, assim, né, mulheres que têm a vida sexual ativa, têm que realizar o exame de Papa Nicolau, né, o exame preventivo, né, para evitar descobrir lesões no colo do útero atrasado, né, quanto mais antes tratar, melhor, né, minha gente, dúvidas? Eu tenho. Por que as micoses elas ocorrem com maior frequência no verão? Então, é que nem eu estou falando, assim, a temperatura, elas podem favorecer determinados micro-organismos que têm preferência por um ambiente mais quente do que um gelado, sabe? E também tem a questão, assim, demográfica, sabe, de contato mesmo social entre humanos, porque durante o verão, aí as pessoas começam a frequentar mais praia, a frequentar piscina, sabe? As pessoas transpiram mais também, então, tem toda essa questão também demográfica, assim, e de cultura também, né? Onde as pessoas, no período de verão, têm um comportamento e no período que está mais frio tem outro comportamento que podem favorecer ou não, né, a disseminação de micoses, e também tem a questão da preferência do micro-organismo, né? Se ele prefere ambientes mais quentes ou ambientes mais frios, né? Então, tem uma tendência realmente assim do aumento, né, de uma ocorrência grande, né, tanto de viroses como de outras doenças causadas por um micro-organismo, mas em países tropicais que são mais quentes do que em países que têm um clima mais frio. Mas isso depende muito do tipo de virose, sabe? Algumas viroses podem obedecer esse padrão, outras não, como, por exemplo, a AIDS. A AIDS não tem isso de estar, o vírus da AIDS, para ele se disseminar, não tem isso de estar frio ou de estar quente, ele se dissemina do mesmo jeito, sabe? Se você não tomar as medidas de segurança para evitar o contágio dessa doença. Então, depende muito também do tipo de vírus ou do tipo de micro-organismo que a gente está falando. Certo? Certo. Ana, tem alguma dúvida? Eu tenho mais outra. Não, pode falar. Professora, por que a gente conseguiu inventar uma vacina da febre amarela, mas a gente não conseguiu inventar uma vacina ainda para a dengue efetiva? Então, essa questão assim das vacinas, né, efetivas ou não, depende muito dessa questão do período, sabe, do que a doença ela é descoberta, né, e dos testes, né, que são aplicados para desenvolvimento dessa vacina, sabe? Então, uma vacina, assim, para ela, daqui que ela passe por todos os testes, né, que ela esteja segura para ser aplicada, isso demora anos, né, demora um tempo. Por exemplo, a vacina mesmo do coronavírus, ela vai chegar aqui para o pessoal tomar, mas é uma questão assim, emergencial, ou seja, vai ser uma vacina em fase experimental, sabe? Porque, assim, para a gente ter uma vacina mesmo, assim, com eficiência comprovada, isso gera tempo, tem que gerar também investimento, ou seja, dinheiro, né, para você estar lá no laboratório, os cientistas, eles têm que ser eles precisam ser pagos para executar a pesquisa e dedicar seu tempo a isso e também ter os materiais necessários. Então, tudo isso gera um investimento financeiro. Então, por isso que muitas vezes a gente tem muitas doenças na categoria de doenças negligenciadas, das quais a gente já podia ter desenvolvido algum medicamento eficiente para essas doenças, ou uma vacina eficiente. São doenças principalmente que acometem regiões mais pobres, que não têm uma boa condição de saneamento básico, e a gente não tem, porque simplesmente falta interesse e investimento financeiro para a criação desses medicamentos e dessas vacinas. E também tem essa questão do tempo, que a gente não cria uma vacina tipo esse ano para ela já funcionar efetivamente com a eficiência a 100% o ano que vem, sabe? Daqui que sejam realizados todos os testes, que seja comprovado que aquela vacina realmente funciona, que saiba todos os sintomas colaterais,
que se conheça tudo em relação àquela doença, de se a pessoa pode pegar novamente, de quanto em quantos anos que aquela vacina ela funciona, sabe, no organismo, ou seja, de quanto em quantos anos você tem que repetir a dose, né? Então, daqui que tudo isso seja desenvolvido, isso gera um tempo, né? Um tempo e gera também investimento de dinheiro e um investimento experimental, né? De pessoas que atuam como cobaias para tomar essas vacinas e são acompanhadas pelos cientistas. Então, a gente precisa quando a gente vem questionar o porquê que uma vacina não foi feita ainda, não foi produzida, ou não está em funcionamento, a gente tem que mencionar questão de interesse, investimento financeiro e o tempo também para que deve ser utilizado para que conclua-se todos os testes e a vacina ela passe a ser considerada uma vacina eficiente, né? E apesar disso, assim, da gente ter assim uma mortalidade assim, né, alta para a dengue ter os surtos, mas assim teve mortes, mas pelo menos assim é uma virose que está bem assim disseminada em campanhas, né, de profiláticas para evitar a disseminação do mosquito e combater os sintomas da dengue tem se mostrado até agora uma medida eficiente, né, por enquanto. Entendi, professora. E o que significa dizer que um vírus tem uma alta variabilidade antigênica? Uma alta variabilidade, o quê? Antigênica, eu tô vendo aqui. Antigênica? Isso aqui, ó, vou escrever no chat. Ah, eu entendi. Alta variedade antigênica, né? Então, significa que ele tem uma alta variedade de antígenos. Significa que ele tem uma alta virulência, sabe? Que ele tem, assim, uma alta variedade, assim, de... Como é que eu posso dizer? Que a gente tem a ligação, sabe? Antígeno, anticorpos, sabe? Para que ele seja reconhecido pelos anticorpos, sabe? Então, se ele tem uma grande quantidade de antígenos, significa que ele tem vários locais nos quais podem se ligar os anticorpos, sabe? Então, é interessante essa questão dos vírus com alta variedade de antígenos, porque a gente pode, várias vacinas que são produzidas por esses vírus, elas têm como alvo esses antígenos, sabe? Através desses antígenos, em que a pessoa recebe enfraquecido, aí é que são produzidos os anticorpos. Só que se esses antígenos eles variam muito dentro de um mesmo vírus, de um vírus para outro, significa que esse vírus ele tem uma alta variabilidade, ou seja, ele tem uma alta chance de se espalhar, sabe? Porque como ele varia muito os antígenos, o anticorpo ele pode reconhecer um antígeno, mas não pode reconhecer o outro, e ele passa despercebido pelo sistema imunológico. Como, por exemplo, é o vírus da gripe. O vírus da gripe ele tem uma alta variabilidade antigênica. Então, ele além de se mutar, ele tem uma alta variabilidade antigênica, por isso que a gente tá vez ou outra pegando gripe, porque a gente nunca pega o mesmo vírus, ele se muta muito facilmente. Deu para entender? Deu sim, professora. Acho que por hoje é só. Eu acho que respondi todas as minhas perguntas. Certo, minha gente? Vitória? Certo, professora? Tudo certinho. Tudo certinho? Então, vou parar de gravar aqui.